Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast, temporada 2026. E aqui, informação é o que interessa, conteúdo que faz sentido. E hoje eu trouxe um especialista que nós vamos desmistificar tudo sobre o ensino. Você pai, você mãe, que quer investir na saúde educacional do seu filho, esse episódio é para você. Olha só, além de ser gestor, com 22 anos, ele assumiu uma escola que tinha em média 25 alunos. 4 anos depois, essa escola tinha mais de 1.200 alunos. E, um pouco mais para frente, se tornou uma rede de 6 colégios. Para chegar a esse nível, tem que ter habilidade, tem que ter um conteúdo de alta performance e transformação. Agora eu vou passar a bola para ele. Luiz, satisfação em te conhecer. Bom, Rony, prazer é meu. Bom, eu iria ficar aqui meia hora falando do seu currículo, vou passar a bola para você, se apresente pra gente. Pois então, meu nome é Luiz Carlos, eu atuo na educação desde 1992. Uau. Ou seja, já tem aí, vai fazer 34 anos, né? Sim. Eu fui gestor de escola, de uma rede de colégios. Eu comecei com uma escola aos 22 anos e com o passar dos anos a gente foi expandindo. Chegamos a ter 6 colégios aqui em BH. E hoje eu estou retornando, eu saí da escola em 2019 para atuar na área de tecnologia e há uns 2 anos eu retornei para a educação novamente e estamos aqui para bater esse papo com você. Legal. Educação é um assunto muito importante, é um assunto polêmico, e se não for polêmica, não é engrena. Eu preciso contar uma coisa para... Eu quero a sua melhor resposta para ser cirúrgico. Luiz, você acredita que hoje, com a tecnologia, muita informação está destruindo a cabeça do estudante? Rony, eu acho que é o seguinte, cara, é complexo a gente falar isso, mas eu não atribuo isso exatamente à tecnologia, não, sabe? Uhum. O ser humano, as inovações sempre surgiram, né? E sempre vão surgir, não vai parar onde está hoje. Então eu acredito que seja mais no campo da forma como a gente conduz nossos filhos, né? Certo. Quem sou eu para determinar como que um pai ou uma mãe tem que conduzir criação de filho? Cada um faz da maneira que acha mais adequada. Eu sou pai de 2 meninas, uma recentemente formou agora no final do ano de 2025 em Direito. Antes de formar já foi aprovada na OAB. Que legal. E ontem ela teve uma proposta de trabalho num escritório grande de BH. Então, assim, é o que a gente deseja para os filhos da gente, é o êxito, né? Sim. É que eles possam fazer boas escolhas na sua vida. E eles são, de certa forma, resultado principalmente da forma como a gente cria nossos filhos, as diretrizes Sim. que a gente dá. Então, às vezes, certas condutas que os pais têm... Por exemplo, cansei de ver até pessoas no meu ciclo de relacionamento, quando você tem um filho, um bebê, uma criança, às vezes incomoda mesmo, chora e tal, e a tendência, às vezes, de alguns pais é pegar o celular e dar para o menino. Uhum. E aí a criança fica quieta. Sim. Ou seja, já vai habituando. É o tanto de cala a boca, né? Isso. Então, assim, se você usa desse tipo de mecanismo, às vezes, e volto a dizer, muitas vezes por desconhecimento, isso gera consequências. Sim. Então, assim, a tecnologia vem para nos ajudar. Sim. A partir do momento que... Agora, você faz uso dela da maneira que você quer. Ou seja, você pode fazer bom uso, você pode fazer o mau uso. É verdade. Então vai depender da maneira como você orienta, como você dá a diretriz para essa pessoa se conduzir. Agora, em termos de educação... seria injusto com a tecnologia dizer que é culpa da tecnologia o fracasso dos nossos resultados escolares, né? Uhum. A gente tem, e quando eu falo de resultados escolares, ou seja, o perfil, a qualidade da educação do Brasil, a gente não pode medir
por dados do governo, né? Obviamente vamos ser sempre os melhores. Inclusive quando a gente vê os governos falando da sua educação, parece que nós estamos na Suíça, né? É tudo sempre muito bom, né? Sim. Mas aí a gente não está sendo realista. Então quando você pega, por exemplo, exames internacionais como PISA, você tem outros aí que envolvem a OCDE, pô, o resultado da educação brasileira se revela fracasso. Né? Então, assim, a gente tem, se eu não me recordo, dados recentes, se eu não me engano, são 81 países que fazem um ranking do PISA, se eu não me engano. O Brasil, até outro dia, está na posição 65. Ou seja, um país como o nosso, com tantas possibilidades, com um povo inteligente, que o brasileiro é inteligente, é capaz... Inteligente e criativo, né? Criativo, mas nesses resultados ele demonstra que não domina conhecimentos básicos, né? Uhum. Inclusive, se eu não me engano, se é uma avaliação que envolve a OCDE, 73% dos estudantes brasileiros estão abaixo do mínimo esperado em conhecimentos matemáticos. Mais de 50% em conhecimentos básicos da língua portuguesa. Coisa simples, cara. Nós não estamos falando de um conhecimento apurado, não. Nós estamos falando de coisas básicas. Então, assim, precisa haver uma reflexão de entender melhor o que está acontecendo. Isso não é de hoje. Sim. Isso já vem de algum tempo. Então, seria injusto atribuir esses resultados somente à questão da tecnologia. Entendeu? Entendi. Muito interessante. E por você ser um especialista em escolas, em metodologias, você percebe que hoje o sistema, ele foi criado para a pessoa não aprender? Porque, vou te dar um exemplo, eu formei o ensino médio em 2007. E quando eu fui pro jogo de verdade, curso, faculdade, aquela loucura toda, eu descobri que eu não sabia nada. Veja bem, isso é complicado, né, quando a gente falar, porque a gente tem que entender a realidade de cada escola, né? Eu te digo, eu posso te afirmar o seguinte, da minha vivência de 30 anos em gestão escolar, e não é fazendo média com ninguém, eu nunca vi nenhum professor entrar dentro da sala de aula com a intenção de prejudicar. Nunca vi. Pode ter gerado prejuízo por outros fatores. Não estava bem, a gente é humano, né? Ou estava passando por um momento de maior dificuldade, mas intencionalmente eu nunca vi. Cara, o que eu acho, o que eu penso é o seguinte: são vários fatores, é muito complicado a gente atribuir não existe um fator único para isso que você acabou de me relatar. Uhum. Eu acredito que é o seguinte, vamos pegar o lado contrário. As pessoas, o jovem, por exemplo, quando você estava lá no ensino médio, né, ou durante toda a sua vida escolar, ou mesmo na faculdade, quando você está ali assistindo aula, você não sabe dizer se aquela aula, a não ser que seja uma coisa muito escandalosa, mas dentro de um padrão normal, você não sabe avaliar se o que está sendo ensinado para você está sendo bem ou mal ensinado. Uhum, porque não tem parâmetro. Exato. Falta isso para você, você está ali como aprendiz. Então você não sabe se aquelas informações, ou se a forma como aquele conteúdo está sendo trabalhado ali, se ele está sendo bem trabalhado ou mal trabalhado. Sim. Você vai perceber isso, como é que você percebeu que você não sabia nada? Quando você se deparou com situações que te exigiam aqueles conhecimentos. E tudo que eu aprendi relacionado, por exemplo, a números, a imposto, a mentalidade, a visão, foi fora da escola. Pois é, então o que eu penso, Rony, é o seguinte: a gente deve muito assim observar, cada escola tem um objetivo, né? Ou seja, tem escolas que o objetivo dela não é o Enem, o objetivo dela é uma formação humana. Sim. Vamos pegar escolas técnicas aí, federais, um Cefet, um Coltec, o FMG, o objetivo não é preparar um aluno para o Enem, o objetivo é formar um profissional técnico de alta qualidade. Mesmo assim, mas o ensino lá é tão bom que eles conseguem se destacar no Enem. São escolas de excelência, né? Então, o que a gente observa é o objetivo da escola. A gente tem outros casos de escolas particulares que realizam bons trabalhos. Sim.
Temos casos de escolas públicas, como estou citando também, que realizam bons trabalhos. Então, assim, vai muito da gestão, do objetivo, da forma como que aquele trabalho é executado. Ou seja, o estudante, o jovem, ele não tem esse parâmetro, mas a escola tem como conduzi-lo para dentro de uma realidade, né? Uhum. A gente sabe, a gente que já é mais maduro, a gente sabe que a vida, não, você não vai ficar fazendo prova, você não vai pôr empresa a fazer prova, mas às vezes para você entrar lá você vai fazer. Ou seja, quanto as profissões, a vida real, ela tem concurso público, ela tem vestibular, ela tem Enem. Sim. A vida é assim. Então, se eu estou numa escola que eu não observo isso, será? Eu não estou preparando meu estudante para essa realidade. Uhum. A realidade, a vida exige isso. E quanto maior forem os benefícios que esse concurso, esse exame forem gerar para a pessoa, mais concorridos eles vão ser. Entendi. Né? E aí mais conhecimento você vai ter que demonstrar que tem. Sim. Então, se a escola não te trabalhou para isso, vai acontecer um choque e que vai se revelar o problema ao longo da formação, né? E agora me diz uma coisa, com 22 anos, um homem novo, começando a vida adulta, né, vamos dizer assim, de repente, empresário, com a sua primeira escola, o que te motivou? Cara, o que me motivou foi a falta de dinheiro, porque na época, nós vamos falar lá, começou assim, 1992. Uhum. Cara, em 92 foi um ano muito interessante, né? Porque foi a época do impeachment do Collor, muita gente só viu sobre isso nos livros de história, né? Ou documentários, mas naquela época a inflação era altíssima. Eu estudava na PUC, eu fazia engenharia mecânica, e assim, a minha mensalidade dobrava todo mês. Então, se esse mês era 1.000, no mês seguinte era 2, no outro era 4 e assim ia, né? Loucura. Então, assim, é importante falar um pouco do cenário da época, né? Sim. Você era criança, né? Chuta quantos anos eu tinha? Você nem nascido você era, né? Não, eu era. Eu tinha 3 anos. 3 anos? Você não viu. Uhum. Quem viveu essa época, você ia no supermercado, o preço dos produtos de manhã era um, de tarde era outro, à noite era outro. Papai falava muito isso comigo. Né? Então, assim, era uma coisa monstruosa. E aí, eu estudava, meu pai bancário, minha mãe professora, né? E, obviamente, que se esforçavam muito para poder bancar meus estudos. Então, assim, eu com 20 anos, 92, por aí eu tinha 20 para 21, e eu tinha uma namorada, cara, e assim, para sair era aquela dificuldade, né? Inclusive, a gente escolhia o que ia consumir, onde a gente saía pelo preço, não era pelo preço que dava. Então, eu sentia necessidade de gerar renda, né? Algum tipo de renda. Eu não trabalhava. E aí surgiu a oportunidade de ouvir no jornal um anúncio contratando universitários para lecionar em curso preparatório para o Cefet, inclusive. Cefet Coltec. E se encaixava dentro do meu perfil. E aí eu procurei esse pessoal, a gente alinhou, acertamos, comecei a lecionar lá, dei aula, fui gostando. Por razões assim de estrutura, o dono da escola acabou não continuando com o curso, e eu sei que eu montei no ano seguinte o meu próprio curso nesse colégio, que depois eu comprei, mas eu alugava sala lá. Então, assim, foi uma coisa que eu não tinha pretensão de ser dono de colégio. Era um meio de vida até eu formar na engenharia e prosseguir. Sim. Então eu fui para esse colégio alugando salas para fazer esse curso, que aí a partir daí já era eu mesmo, que o curso era meu, que geria. E eu tinha uma professora lá que lecionava, eu não tinha muito contato com o colégio em si. Então, assim, como é que funcionava? Eu dava o meu curso, acabava, eu ia para a faculdade. Sim. No outro dia eu estava lá e tal, então eu não participava da vivência do colégio. Até um dia que uma professora que trabalhava tanto no colégio quanto comigo, comentou que a diretora, ela estava vendendo a escola. E por que eu não faria uma proposta ou algo assim? Falei, eu vou para colégio, cara, como, né? Uhum. Ou seja, eu não tinha vivência, eu era imaturo, né? Ou seja, a gente, quando tem 22 anos, a gente não tem essa noção, porque é a vida que a gente tem, né? Sim. Mas eu acabei
entrando em contato com a diretora, e ela era uma pessoa muito gentil, muito bacana, e existia uma dificuldade para vender naquelas condições essa escola, né? E eu topei e encarei o desafio, e assim, como que a gente pode dizer, né, cara? Quando essa imaturidade que eu tinha, ela acabou me ajudando muito por um outro lado. Porque hoje, com toda a experiência que eu tenho, se eu fosse analisar a mesma proposta hoje, a mesma situação, ou seja, se eu fosse hoje voltar lá em 1993 com a mesma proposta do mesmo jeito, muito provavelmente eu não compraria. Porque eu ia analisar demais a situação, os riscos, né? E com 22 anos eu tinha tanta vontade de trabalhar, cara, e de fazer a coisa acontecer, que eu vi muito mais as possibilidades do que os riscos. Sim. E aí eu encarei, a gente teve graças a Deus, tivemos muito sucesso. E é isso que eu iria perguntar, porque naquela época, só 25 alunos na escola, como que você fez para fazer o negócio girar? Porque, poxa, hoje empreender no Brasil é muito difícil. Imagina em 93. Sempre foi. Pois então, qual que é o segredo? Qual que foi o seu diferencial? Porque 25 alunos numa escola não pagava as contas. Não, de forma alguma. Então conta pra gente esse segredo e abra essa caixinha. Cara, lá era o seguinte, como é que foi o raciocínio que a gente teve? Lá próximo a onde era a nossa escola, existia uma outra escola renomada aí de Belo Horizonte, que fornecia um curso semestral, e eles tinham lá, era coisa de quarteirões de distância, e eles tinham lá 2.000 alunos, era uma coisa absurda. Sim. E essa escola que nós estávamos adquirindo, ela tinha esse mesmo curso, que essa mesma escola, mas não abriu matrícula, nem abriu, nem divulgou, já era autorizada a funcionar. Sim. E esse colégio ele funcionava só com cursos anuais. Então eu tomei como base, poxa, se aquela escola tem 2.000 alunos fornecendo o curso A, certo, nós estamos a metros de distância, 2 quarteirões de distância, e eu tenho o curso A autorizado a funcionar, eu vou pôr o curso A também, né? E foi assim, aí coloquei, a gente já conseguiu uma quantidade, não vem do dia para a noite, mas de 25, acho que a gente já pulou para uns 100 e poucos. Como era semestral, no meio do ano isso já foi para quase 300, e a coisa foi tomando um caminho paulatinamente, foi crescendo, e obviamente devido ao trabalho que a gente fazia também, né? Eu tive muitos colaboradores que assim, não há preço, não há dinheiro que pague, fizeram trabalhos extraordinários, a gente não faz nada sozinho, né? A gente tinha uma equipe muito competente, e isso é o que faz a coisa caminhar, né? Ou seja, a qualidade do serviço que você está prestando. Legal. E para você que chegou até aqui, curte, comente, compartilhe, envie esse vídeo para um pai, para uma mãe, que agora nós vamos entrar num assunto, além de ser delicado, é extremamente importante para vocês terem um direcionamento para o investimento. Luiz, fala-se muito sobre gerações, né? Geração Y, geração Z, geração Millennium. Com muita sinceridade, você acredita que essa geração que eles falam que é uma geração Nutella ou qualquer outro nome que todo mundo dá, estão perdendo a graça de estudar? Estão sendo direcionados por doutrinas, por Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vida leva eu. Como que você enxerga isso? Eu vou começar a te responder de trás para frente, até pegando a sua fala, né? Cara, esse negócio de deixa a vida me levar, isso é bacana só na música, né? Porque toda vida tem que ter um propósito. Legal. Né? Vida sem propósito é só existência. Só existência. Ou seja, você está reduzindo a vida humana a uma condição só de como se fosse um vegetal. Sim. Né? Então, quando você abre mão, se você não tem propósito, você está abrindo mão da sua vida. O outro vai tomar conta dela. Sim. Né? Um terceiro. E aí fica o recado até para os jovens, né? O adolescente, o jovem, a partir de uma certa idade, ele, às vezes, né, reclama dos pais, porque os pais determinam certas condutas de vida, e o adolescente fica ali, às vezes chateado com aquelas determinações que os pais fazem a eles, lembrando que os pais são as pessoas que mais os amam. Sim. Né? Seu pai e sua mãe é a pessoa que mais te ama, é a pessoa que mais se preocupa com você e com o seu futuro.
E eles estão determinando certas condutas da sua vida. Se você não tiver propósito, depois que você já estiver mais maduro, se você hoje reclama do seu pai e de sua mãe, você pode ter certeza que você vai então ficar doido. Porque um terceiro vai tomar conta da sua vida, por você. Você não tem propósito, você está só existindo, né? Você vai perder sua liberdade de escolha, de para onde que eu vou. Então esse negócio de deixa a vida me levar, você tem que separar. Né? Na música é bacana e tal, mas na realidade não. Então, essa questão de gerações sempre existiu, cara. Quem quer e quem não quer. Sempre existiu. Isso aí, desde que o mundo é mundo. Né? As pessoas são diferentes. Né? Não existe no mundo ninguém igual a mim, ninguém é igual a você. Cada pessoa é única no mundo. Né? Então, assim, e cada um com suas vontades, com seus interesses. Eu vejo o seguinte, precisa de direcionamento. Legal. A criança, né? Independente da fase. E eu te falo mais, você acha que as pessoas que dominam o nosso mundo, né? 1% que detém a riqueza do mundo inteiro, você acha que ele cria os filhos? Deixa a vida... Não. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com um cara que foi meu professor. O curso que ele trabalhava lá com a gente era um curso técnico de contabilidade, e o curso acabou. Num determinado momento a gente optou por não continuar com o curso. Esse cara, ele ia na época era um Fit Premium, bem surrado, uma pessoa normal, muito bacana, pessoa muito bacana, muito gentil. E quando esse curso acabou, tinha que fazer um acerto rescisório com ele e tal. Ele tinha que assinar, mas questão de prazo, então ele pediu que o office boy levasse isso para ele, lá para ele assinar na casa dele. Eu falei, não, sem problema, ele vai. Chegou lá, ele residia em uma daquelas casas na Praça do Papa. Aquelas casinhas simples que tem ali. Sei. O office boy voltou assustado e falou, cara, é um palácio onde ele mora. Eu fiquei assim, né, também não conhecia a vida dele. Mas resumindo, ele até outro dia que eu vi, ele era do conselho executivo da Serra do Cachoeiro, que é aquela companhia têxtil gigantesca. E nós conversamos na época, eu falei, poxa, mas o pai dele era presidente dessa companhia. E ele falou assim, cara, lá em casa, não é com meu pai o presidente, que nós temos vida fácil, que nós já vamos chegar no conselho de administração, vou ter essa função. Não, a gente começa de baixo. Eu conheci um outro, que o pai era vice-presidente de uma emissora nacional aí, e abaixo do dono da emissora era o pai dele. Esse cara trabalhou em vários meios de comunicação como vendedor de mídia. Ele trabalhou em vários. E o pai, o cara, podia botar ele em qualquer cara. Hoje ele está muito bem, esse cara, inclusive. Então, o que eu posso te dizer? Assim, isso eu estou falando de situações que eu vivenciei. As pessoas que têm poder, condição e tal, se amam os filhos, eles preparam os filhos para isso. Legal. Eles não dão de mão beijada. Certo? Então, assim, eu estou citando 2 exemplos que eu vivenciei e sei de vários outros casos desse tipo. Onde grandes corporações preparam os filhos para a vida real. Não, você não vai, porque eu sou dono, você vai começar aqui, não, vai lá de baixo, filhão. Você vai ver como é que a coisa funciona. Aí você está preparando seu filho para a realidade. Então não é uma questão de gerações, é uma questão de forma de entender o mundo. Porque a gente está no mundo, a vida é competitiva, a vida é exigente, a vida é desigual, não é assim? Então, se eu sei disso, eu tenho que preparar meu filho para isso, para enfrentar isso. Né? Então, a parte da educação ela é extremamente importante. Então, eu como pai, apesar da grande maioria não trabalhar na educação, desconhece, então os pais matriculam na escola acreditando muitas vezes que aí vai ter um resultado positivo. E aí não é só a escola, sabe? E aí é como você, como pai, orienta, vê, cobra. Tem que cobrar. Tem que ver se o menino está fazendo. Eu sei. Né? Então, assim, e a escola, por outro lado, ela tem que ser realista, cara. A gente vê coisas aí, sem citar nomes, mas outro dia tá vendo uma escola que é a 3ª mensalidade mais cara do Brasil. Eita!
13 mil por mês. 13 mil? 13 mil mensalidade de educação básica. Básica? É. Uau! Ensino médio e tal. Cara, o resultado dessa escola, uma escola suntuosa, 13 mil por mês. Uhum. O resultado dessa escola no Enem, cara, assim, é lamentável. É mesmo? Lamentável, horrível. Então, assim, não sei qual que é o objetivo, né? Dos 13 mil. Às vezes a questão é outra, né? Porque educacional... O nome, né? Às vezes o nome... Não, escola. Cara, é aquilo que farmácia vende o quê? Remédio. Açougue vende o quê? Carne. Educação você compra onde? Educação. Educação. É na escola. É na escola. É na escola. Sim. Então, o que essa escola tá fazendo pra mim? Muito interessante esse Né? raciocínio aí, viu? Ou seja, eu vou comprar um remédio na farmácia porque eu quero guardar ele lá? Não, eu vou porque eu tô precisando dele. Sim. Pra melhorar. Eu vou na escola pra melhorar. Mas se eu vou pra uma escola, entenda, não sei qual que é o objetivo dessa escola, tenho até curiosidade de saber. Uhum. Porque para cobrar 13 mil e ter a nota que tem no Enem, eu fico sem entender. Você está preparando isso para quê? Certo? Aliás, e o que cobra no Enem é conhecimento básico. Sim. Tá cobrando nada para ser astronauta da NASA, nada disso. Uhum. Entendeu? Muito bom, muito bom. Então a gente fica naquela. Então não é preço. Não é preço que vai definir. De vez em quando a gente vê uns casos aí de pessoas sem condição nenhuma. Uhum. Estudou, às vezes, não tinha nem luz em casa, no interior desses interiores bravos que tem no Brasil, estudou na luz de vela ou lamparina, passa em medicina. Em Universidade Federal. Direto aparecem essas matérias. De vez em quando acontece isso. O que é isso? Às vezes a mãe é analfabeta, o pai. Entendeu? Então a gente precisa refletir. Não é geração. Entendeu? O ser humano, conhecimento é o que muda o mundo. Sempre foi assim e sempre vai continuar sendo assim. Quanto mais conhecimento você tiver, mais poder você tem. Esse daí você me fez lembrar do meu pai. Papai hoje é vivo, graças a Deus, né, mamãe? E eles falam muito isso comigo. Eu agradeço, assim, uns tapas na cabeça, o supetão que eu tomava. Vai, meu, estuda, menino. Pegava o caderno, abria, me incentivava, me dava umas chilepadas. E a gente precisa entrar nesse assunto que é muito importante, que para o pai, para a mãe, o tio, ou seja, quem estiver disposto a investir na vida ali do seu filho, do seu sobrinho. Luiz, qual que é... Como o pai e a mãe devem metrificar ou saber, averiguar, analisar se a escola ela tem princípios bons? Como saber se a escola é boa ou ruim de uma para outra, de A a B? O que o pai e a mãe têm que avaliar? Olha, primeiro assim, considerando que a grande maioria não é da área de educação, né? Mas você sempre conhece alguém, né? Certo. Eu acho que assim, a gente tem casos, inclusive do meu ciclo de relacionamento, certa vez, um amigo meu comentando sobre a escola que a filha estava, era uma escola de bairro pequena, escola pequenininha, e não sei porquê, com cargas d'água lá, ele queria tirar a menina da escola. E eu lembro que eu tive acesso ao material que ela recebia lá na escola, fui vendo o trabalho, o caderno, que negócio, a escola fazia, para mim, um trabalho excepcional, muito superior ao que ele pagava lá. Certo? Então a gente tem casos, às vezes, aquilo que eu falo, escola de bairro, escola menorzinha, que às vezes a pessoa julga pelo tamanho da escola. Legal. Vai lá, olha, mas não tá tudo errado. Você tem que julgar o que a escola faz pelo seu filho. Sim. A gente tem exemplos de escolas gigantescas, inclusive eu acabei de citar um exemplo aqui, que não é só grande, não, ela é de tamanho. Ela só tem tamanho e preço. Entrega praticamente nada. Então você tem casos de escolas, eu conheço várias escolas, conheço escolas no Ribeirão das Neves, é um município que tem suas dificuldades, né? Mas eu conheço algumas escolas de Ribeirão das Neves que fazem trabalhos espetaculares, muito bons, que não deixam nada a desejar. Os proprietários estão ali, estão em cima, as donas da escola lutam, fazem e entregam um resultado muito bacana. Sim. Então, assim, eu entendo que se você não conhece, a gente precisa... Isso é um dos defeitos que parte da nossa população tem, né? Desconhece, mas opina. Fala como se fosse expert no assunto. Sim.
educação não é brincadeira. Se você não tem convicção de como que aquilo ali está fluindo, como que a escola do seu filho está fluindo, você tem dados. Por exemplo, um dado que eu acho interessante que você pode ter como parâmetro é o resultado de Enem. Legal. Certo? Então você olha lá, pô, qual que é o ranking, onde que está? É um dos dados, não é o único. Né? Até porque, como eu mencionei, nem toda escola tem esse objetivo. Sim. E aí é lícito, não tem problema nenhum. Mas é um indicativo. Então eu, como pai, se eu quero que o meu filho tenha um resultado positivo no Enem, eu não posso procurar uma escola cujo foco seja outro. Sim. Né? Inclusive, a gente, até por ter afinidade. Ou seja, a gente tem o mesmo ideal, né, da escola e da família. Se o meu objetivo não é Enem, eu não posso matricular meu filho numa escola que foque em Enem. O meu objetivo não é esse. Então, assim, mas é um parâmetro para você ver, porque tem muita coisa que fica ali no lero-lero. Né? Eu falo assim, eu preparo, é uma coisa, cadê o resultado? Tá lá embaixo. Sim. Então, aquilo é um indicativo. Não pensa que pré-vestibular, hoje eu já trabalhei em outros pré-vestibulares, vai resolver o problema. Um pré-vestibular, ele tem no seu curso extensivo, que é o maior, 10 meses de aula. 10 meses de aula não substitui 12 anos. São 12 anos. Porque o que se cobra, por exemplo, no vestibular no Enem não é só o conteúdo dos 3 anos do ensino médio. Ele cobra conhecimento do ensino fundamental também. Né? Então, você não pode esperar que em 10 meses você supere as deficiências que foram acumuladas ao longo de anos ali. Às vezes você melhora, mas às vezes não melhora o suficiente para você ser aprovado. Entendi. Então, o processo educacional, as pessoas têm que ter consciência disso. Né? Escola, igual a gente estava vendo, escola não é igreja. Né? Milagre é só na igreja. Né? É verdade. Então, a escola faz o trabalho dela, então já dá conta. Sim. Né? Porque se eu conseguir superar 12 anos de um ensino deficitário em 10 meses, é milagre. Né? E como que o pré-absoluto... Aí, só um detalhe. Procura pessoas de sua confiança, que entendem um pouco de educação, que seja... Você sempre tem. Ouve, colhe informação de pessoas de sua confiança, para você, se você não entende, de você fazer até um julgamento justo daquilo que você está oferecendo para o seu filho. Legal. Com toda essa sua análise crítica, o pré-absoluto ele nasceu com um propósito muito claro. Essa sua análise crítica, quais que são os diferenciais do pré-absoluto? Bom, mano, eu acredito, cara, assim, a gente, desde o nascimento dessa escola, que também é dessa época, né, eu acredito que seja exatamente o foco em resultado. A gente não tem outra alternativa, né? Nós somos oferecemos um curso preparatório, ele tem que ter aprovação. Certo. Senão não faz sentido, né? Então, assim, o trabalho todo que é feito, ele tem esse propósito, resultado. Então, assim, e de forma muito transparente. Às vezes, chegam pra gente, mas você acha que o meu filho consegue? Eu não conheço o aluno, né? E estou sendo muito, para quem está nos ouvindo, eu sou muito franco, muito transparente nisso. Capacidade todos têm. Todos têm. Para nós, não importa como que o aluno chega, importa como que ele vai sair. O que a gente vai trabalhar ali, nós vamos identificar as dificuldades, as deficiências. Nós não temos bola de cristal, né? A gente não sabe, olhando. Então, assim, precisa ter esse contato no dia a dia. Então, eu tenho para mim que o maior diferencial que nós temos é a franqueza, a transparência e a forma e a metodologia que a gente utiliza, que é exatamente voltada para resultado. E para isso acontecer, você tem que falar, olha, você orientar, falar, olha, não está legal aqui, precisa melhorar nesse ponto, precisa fazer isso. E as coisas têm tido resultado muito satisfatório. Legal. Quais que são os maiores desafios que você enfrenta hoje nesse mundo educacional? Olha, mano, cara, eu te falo que isso aí, sem sombra de dúvida, toda escola, ela tem o que traz maior preocupação e desgaste é quando o aluno não corresponde ou não responde satisfatoriamente o que está sendo feito ali. Bons alunos são bons alunos, então, né? E aonde que está a sua preocupação? De você ter uma demanda que não está, apesar de toda a capacidade, de todas as condições de se sair bem,
apresenta resultados insuficientes. Então, esse é o grande desafio de toda e qualquer escola, é você entender o motivo do porquê que o desempenho está sendo insatisfatório, atacar esses motivos e reverter o quadro, reverter o desenvolvimento. Esse eu acredito que seja o maior desafio de toda escola. Tem alguma case de algum aluno que passou lá e hoje está numa posição muito legal na vida? Cara, tem vários. Mas assim, se fosse para você puxar um assim que marcou sua vida ou marcou o momento, que você ficou muito orgulhoso... Cara, eu vou citar exemplo. Olha, eu tenho casos, por exemplo, de empreendedores de sucesso que foram nossos alunos. Tem o caso daquela menina que é influenciadora digital aí de muito sucesso, chama Camila Loures. Ela era nossa aluna quando ela começou a gravar. Hoje ela é famosa nisso aqui. Mas dentro de uma realidade assim, cara, me deixou muito orgulhoso. Eu tinha uma escola que atendia atletas de futebol, sabe? Sim. Quando eles estavam na base, uma das nossas unidades era dentro de um clube grande de Belo Horizonte, e lá tinha um atleta que já era do futebol profissional, e ele foi fazer faculdade, cara, e quis fazer, e falou, olha, eu sei que minha carreira tem limite, tem data, e eu não quero ser só isso, eu sei que eu posso mais, né? Então são casos assim, eu tenho inúmeros casos. Olha, isso é até bom você estar fazendo eu lembrar. Fica a dica aí para os jovens. Eu tive uma vez um estudante, na época as pessoas aí já devem ter visto aquele filme Os Dois Filhos de Francisco, né? Isso aí é patrimônio, né? Lá tem um ator que ele faz o papel do irmão do Zezé de Camargo, e ele, num certo momento do filme, ele sofre um acidente e morre. Esse ator aí. Ele depois fez uma novela das 8 ou das 9 na Globo. Ele era um dos atores lá. Rapaz, passou, tipo assim, uns meses depois que essa novela acabou, o menino tá lá, na escola, foi lá estudar. Que legal. Mudou pra BH, a família veio pra cá, e ele acabou estudando lá. Então, assim, por que eu tô pegando esse exemplo? Você vê que é uma pessoa que tinha uma carreira artística, vamos pôr assim, já tinha uma profissão, né? Já gerava dinheiro para a família e para ele, e não deixou de estudar, né? Tava estudando. Os jogadores de futebol que eu tava querendo citar hoje, nenhum jovem que está num clube de futebol, ele não pensa que ele vai jogar num time da Série B, da Série D. Eles são meninos, eles só pensam em Barcelona, Real Madrid, né? E é uma vida muito difícil. Mas mesmo aqueles que tiveram êxito e estão tendo êxito hoje no futebol, Lucas Silva foi meu aluno, Mike, que é lateral do Palmeiras, né? Gabriel Brazão, que é goleiro do Santos, foi tudo aluno nosso. Então, que legal. E bons alunos, de frisar, bons estudantes. Então são pessoas bem-sucedidas profissionalmente, mas que também se dedicaram nos estudos. Então, assim, são exemplos que eu estou dando para o jovem que, poxa, sua profissão é ser estudante. Sim. Essa é a sua profissão. Para o seu futuro, para o propósito que a gente acabou de falar. Você tem um propósito, tem que ter um propósito de vida. Sim. Né? Qual que é o meu propósito de vida? Então, a sua função é estudar, cara. Sim. Então, assim, só isso. E capacidade todos têm. Então, aí é o ponto que eu te falo, que deixa a gente motivado, deixa a gente orgulhoso. Fora, eu tô citando famosos. Sim. Fora anônimos, os meninos que estudam com a gente lá no pré-Cefet, por exemplo, meninos de 14 anos. Pô, Cefet, Coltec é um vestibular de alta concorrência, cara. Sim. Mais de 20 mil inscritos para 600 vagas. Sim. Pô, esses meninos se dedicam, cara. Eles, eu vou te falar que eles me motivaram, sabe? Novamente a ter esse ânimo pela educação, muito vendo esses meninos ali, a dedicação deles, como é que eles se comportam. Sim. Então você vê, esses são exemplos que vão ao contrário até da pergunta que você me fez um pouco tempo atrás, da geração. Sim. Tem muitos que não entram nisso. Sim. Certo? Aliás, dentro do montante são poucos, mas sim, lá, por exemplo, eu tenho uma média de 60, 70 meninos jovens que estão se dedicando para esse objetivo. E a gente, graças a Deus, nós temos um índice de aprovação que eu posso afirmar que é o mais eficaz ali da região. A gente aprova quase 50% dos nossos alunos. Né? Então, assim, é gratificante. Isso nos deixa orgulhosos de ver que o seu trabalho tem retorno, que você colaborou para a formação, para o êxito desses alunos.
Que legal. Ô Luiz, agora como que você enxerga a educação daqui 10 anos? Bom, é complexo, cara, porque, veja bem... Ou o que vai acontecer? Olha, tem um ponto que eu acho que vai... Entenda, eu acredito que com essas inovações tecnológicas aí, tipo inteligência artificial, a desigualdade tende a aumentar. Sim. Esse é o meu ponto de vista. A gente já vive num país, não vou adentrar nisso aqui hoje, eu sempre soube que o Brasil é um país desigual. Sempre soube. A gente não tem dificuldade em constatar isso. Uhum. Mas depois de certas experiências, até recentes que eu tive, apesar de eu saber da desigualdade, eu não tinha noção do quanto que é desigual. É abissal. A desigualdade social no Brasil é abissal. A ponto de uma pessoa que tem um patrimônio de 50 milhões de reais ser paupérrima para muita gente. Entenda, 50 milhões de patrimônio, sendo que, vamos pôr, tem 30 milhões no banco, esse indivíduo, para muita gente, é paupérrimo. Então, assim, isso aí demonstra o quanto vivemos numa sociedade desigual. Sim. Né? É assustador. Então, eu imagino, cara, que, como sempre foi, entenda, toda evolução humana vem de conhecimento, toda. Esse microfone aqui, essa TV, as câmeras, tudo isso é conhecimento. Sim. Que foi sendo adquirido pela humanidade, a luz, o som. Foi conhecimento. Pessoas estudaram e desenvolveram esses equipamentos. Isso é ciência. Né? Basicamente, todo conhecimento é importante, mas você vai pegar aí, cara, quase tudo na vida decorre de conhecimentos ligados à física, química, biologia e matemática. E aí, as pessoas que detêm isso, que sabem disso, elas continuam investindo pesadamente nisso, né? Uhum. Não é para massa. Apesar da educação hoje ser... Poxa, você tem formas hoje... Estou para te dizer que só não aprende quem não quer. Sim. Tá? Hoje, na minha época, se eu quisesse ter acesso a determinados livros, ou eu tinha uma Barça em casa que era caríssimo, enciclopédia britânica, ou eu ia na biblioteca. Da Barça eu lembro. Ou ia na biblioteca, não existia Google. Hoje você tem acesso a bibliotecas do mundo inteiro no seu celular. E de graça. De graça. Então, formas, tecnologias, aulas, você tem uma série de recursos que você tem como se desenvolver. Então, eu vejo, cara, que ao mesmo tempo que você tem esses facilitadores, eu tenho muito receio da falta de orientação, da falta de como vai ser conduzido. Você vai pegar um cara que vai ficar na base da inteligência artificial, Sim. fazendo as coisas para ele. Entendeu? Sim. E nós vamos conseguir identificar daqui a um tempo também o olho clínico ali. Não estou falando de imagem, mas em termos de trabalho, de texto. Por exemplo, uma pessoa que você notoriamente percebe que tem certas dificuldades de escrita ou de fala. De repente, na escola, vai lá, apresenta um trabalho maravilhoso e tal. É estranho, né? Não precisa nem ter muito, né? Então, eu vejo com muita preocupação o sentido das pessoas não entenderem a importância disso. Não estou falando isso porque eu trabalho com educação, não. Isso é para qualquer um. Cara, se você pode, estuda. Principalmente quem é jovem, que vai chegar no mercado de trabalho daqui a um tempo, né? Não cai nessa de que a internet vai resolver sua vida. Isso é raríssimo e assim, a gente tem que ser muito prático. Toma por base aquilo que funciona. Que sempre funcionou. A maior responsável por deslocamento social na história da humanidade é a educação, cara. Ou seja, pessoas que saíram do nada ou quase nada para fortunas, para melhorias de vida, sempre foi e vai continuar sendo. Então, tem que ser dito a realidade, os fatos. Então, eu vislumbro que aqueles que tiverem noção disso, derem importância a isso, vão se dar bem. Agora, eu vejo que do jeito que a coisa está indo aí, tende até para uma parcela a não ser bons, não vislumbro grandes transformações, não. Antigamente não tinha, até um
pouco tempo atrás. Não tinha tanta divulgação de colégio, de escola, tinha aqueles tradicionais que todo mundo conhece, de repente virou um boom. Escola, toda esquina tem um, qualquer sala vira preparatória, aquela loucura inteira. Por que você acha que tem muitas que não estão nem aí para a qualidade do ensino, promete demais e não entregam nada? O que isso acontece? Cara, é aquilo que eu te falei. As pessoas, a maioria não tá, não é da área de educação. Né? É como se, por exemplo, eu fosse consumir um plano de saúde. Assim, eu não sou médico. Sim. Então, assim, dependendo do que você for me falar da área médica, para me vender o plano, alguma coisa assim, eu, de repente, posso comprar aquele serviço ali, acreditando que eu vou ter um resultado assim, extraordinário. Muito bacana dentro da minha cabeça, dentro do que foi dito para mim, né? Sim. Mas é sempre importante que você tem várias realidades também, né? É aquilo que eu te falei, às vezes a demanda que se atende, a escola, de certa maneira, pode até não entregar o resultado que deveria. Mas, por exemplo, o ponto-chave para mim não é nem, vamos colocar assim, uma escola que trabalha educação de adultos, alfabetização de adultos. A gente já tem uma parcela importante de adultos que são analfabetos, né? Não estou considerando os analfabetos funcionais, não, que isso aí deve dar mais da metade da população. Uhum. Mas analfabeto mesmo, que não sabe ler nem escrever. Poxa, só aquele conceito de qualidade, né? Uhum. O que é qualidade? É que se você atende, se o seu serviço ou produto tem que atender normas técnicas ou legais, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é se o seu serviço ou produto cumpre aquilo que promete. Legal. Então, o conceito de qualidade seria isso. Ou seja, se o meu produto ou serviço atende a regulamentação legal, uhum, e se o produto ou serviço cumpre com aquilo que está sendo prometido. Se o seu objetivo é alfabetizar adulto e você alfabetiza, poxa, tá ótimo. Você consegue, você cumpre com aquilo que você promete, né? Eu entendo, cara, que assim, tem todo tipo, é diverso, tem gente que precisa mais, tem outros que precisam menos, então depende muito das características. O ponto que eu acho que é mais preocupante é exatamente quando o que a gente às vezes vê isso acontecendo, né? Uhum. De novo, sem citar nomes. Sim. Antes de nós começarmos aqui o programa, eu te mostrei uma propaganda de uma escola renomada, tem no Brasil inteiro, que é cara. Sim. Que eu não sei o que é pior, se foi quem elaborou a postagem ou se quem aprovou. Uhum. Porque o negócio horrível. Sim. Né? Ou seja, a escola tem, a manchete está lá, como é? Resultados impressionantes. Uhum. E realmente são impressionantes, são tão impressionantes que dá até medo. Uhum. Na verdade, são resultados que dão medo, porque eu estou pagando caro e o que ele entrega, ele está falando assim, eu não entrego nada. Sim. Né? Ou seja, você paga caro aqui na escola, eu não te entrego nada. Esse é o ponto horrível. E me preocupa ainda mais, sendo muito transparente. Quando eu vejo um anúncio dessa natureza, cara, isso aí, para mim, reflete total desprezo pela comunidade. Assim, é um tapa na cara. Assim, você é trouxa. Né? Ou seja, porque do jeito que fez o anúncio, né? Tantos alunos acima da média nacional do Enem, ele não falou que você passou. Assim, primeiro que a média nacional do Enem não é nenhuma beldade, né? Uhum. É baixa, é média para baixo, é ruim. Uhum. A média nacional é baixa. Você paga caro numa escola particular. Você tem mais de 100 escolas. Você tem 50 alunos que tiveram nota acima da média. Uhum. É estranho. É muito esquisito. Não, e como é que você divulga isso, cara? Vai minha crítica aí, se alguém estiver vendo dessa escola aí, para mudar. Porque, cara, quem que aprovou isso, né? Uhum. Aliás, eu sou até daquele ponto. Se você não tem nada para falar, é melhor você ficar calado. Fica calado, exatamente. Né? Mas ali não, ele bateu o carimbo. Sim. E a ponto, eu como pai, eu me senti afrontado.
Entendi. Eu senti assim, pô, vocês estão batendo, vocês me cobram caro, põe o menino aí, vocês estão tapa na minha cara com isso aí, cara. E como que você preocupa com isso dentro do pré-absoluto? Porque é muito legal a tua fala, porque você tem uma crítica como pai e uma crítica com quem tem um negócio que tem mais de 20 anos vivenciando isso. Mas como que isso é aplicado, esse reverso no pré-absoluto? Porque é muito legal a sua fala, Luiz, sobre metodologia, cuidado, prestar atenção, avaliar, mas se o objetivo do pré-absoluto é entregar um resultado, como que você se preocupa? Eu gostaria que você falasse pra gente da metodologia, até pro pai, pra mãe, a pessoa chega. Como que vocês preparam? Como que são as avaliações? Qual que é o tipo de preocupação? Olha aquilo, a gente já tem uma rodagem, uma vivência de escola que permite a gente ter a tranquilidade de afirmar o seguinte: você recebe os alunos, boletim para mim não quer dizer nada, porque não sei como é que a escola funciona lá. Sei. Às vezes tem notas altíssimas, mas no mundo real é outra coisa. Então, assim, é um indicativo, tá? Quer dizer, não quer dizer nada, entre aspas, né? Eu não sei como, não conheço efetivamente o trabalho da escola. Algumas que eu conheço, posso te dizer se o menino rende bem ou não. Mas, no geral, é aquilo que eu te falei, não importa como ele está chegando. O que a gente procura lá, educação é a via de mão dupla, é uma parceria. Legal. Então, quando um aluno nos procura, lá é uma escola, vou supor um curso preparatório, eu quero fazer um preparatório para o Cefet. Então já está implícito que ele vai estudar para fazer essa prova no final do ano no Cefet. E aí cabe à escola dar a diretriz, ou seja, as aulas, nós temos o domínio do edital, dos conteúdos, da prova, como que a prova é feita, o que ela cobra, o nível da prova, a gente já sabe. Então eu vou treinar, preparar esse menino para fazer essa prova. Aí está mais no campo do treinamento do que efetivamente, não é que ele não aprenda. Ou seja, lembrando de novo, é um preparatório, ou seja, 10 meses de trabalho, né? Que vai pegar os 9 anos dele no ensino fundamental todo. Você não supera isso em 9 meses. Mas a gente consegue fazer isso caminhar bem. E aí, aqueles alunos que chegam, às vezes, com mais deficiência, a gente orienta, olha, vem no plantão, a gente tem lá uma equipe que legal. Tira dúvidas, monitorias, tira dúvidas, mais aulas, ou seja, a gente vai resgatando algumas deficiências para chegar no dia da prova e ele ter a condição de ser aprovado. Então é aquilo, meninos que são dedicados, o perfil é de um menino bom, sabe? Sim. Os meninos lá são muito bacanas, eu não tenho que queixar. Por isso que o nosso resultado também é bom. Então, assim, hoje a gente está partindo lá para o ensino regular. Nós vamos começar a oferecer do 6º ao 9º ano ensino médio esse ano. Que legal. E assim, é um trabalho um pouco diferente, sem perder esse foco. Aí sim, aí eu estou treinando, preparando, formando o menino para chegar lá no dia da prova e nas provas que ele vai fazer no futuro e ter sucesso nessa prova. Aí é uma metodologia de formação. E aí é um pouco diferente, porque no nosso ensino lá, ele tem que ter significado. Ou seja, o nosso trabalho dentro do colégio, ele tem que entender que cada conteúdo, cada tema que é tratado na sala de aula, ele tem uma razão de ser. Né? Não é só porque vai ser cobrado na prova, mas até onde isso é aplicado na vida real. Que é grande coisa. Por que eu estou aprendendo isso? Por que eu tenho que ver isso? Nossos conteúdos são trabalhados dessa maneira. E, obviamente, tem conteúdos que você tem maior afinidade, outros que não. Sim. Né? Agora, a escola não é feita só daquilo que você gosta. Né? Então, eu gosto, por exemplo, de matemática, já não sou tão ligado, por exemplo, à biologia. Mas isso não quer dizer que eu não consiga aprender biologia. Né? Então, é até para você conhecer os conteúdos e se identificar qual área que no futuro você vai procurar se profissionalizar. Né? Você tem que ter contato com esses conhecimentos para você saber, poxa, eu tenho mais afinidade com matemática, então talvez eu queira fazer um curso de engenharia ou uma licenciatura em matemática. Então eu já vou moldando ao longo da minha formação uma área futura onde eu vou me profissionalizar. Né?
Então, assim, basicamente é isso, é um ensino com significado, ou seja, onde que existe essa aplicação, e sempre relacionado a essa questão do propósito, que é você sair dali em condições de ser aprovado no curso que você quiser. Legal. Vamos supor que você tem o poder da transformação. Qual queria ser a primeira coisa que você iria mudar na educação? Nossa. Escolhe sério? aquela que mais te incomoda ou a que você vê que está mais errada. Você tem o poder, assim, da transformação total. Cara, isso é complicado, né? Mas, assim, eu não sou dono da verdade. Eu antes de tomar essa decisão transformadora, certamente eu me cercaria de pessoas que têm conhecimento muito superior ao meu, né? Avaliaria os prós e os contras, porque nem necessariamente aquilo que eu quero fazer vai dar o resultado que a gente espera, né? Eu posso imaginar que vai dar certo, mas pode ser que eu esteja me faltaram elementos. Então, por isso eu me cercaria de pessoas que são muito mais bem preparadas do que eu para tomar uma decisão, mas o objetivo seria um só. Formar jovens capazes de... Não é discurso, tá? Isso aí você pega em manual de educação e tal, mas capazes de exercerem com responsabilidade a cidadania, que tivesse um pensamento crítico, não é lacração, não, pensamento crítico, analítico, né? Para tomarem boas decisões nas suas vidas, que saibam discernir entre uma fala, ou que hoje a gente está cheio desse tipo de coisas aí, né, na internet principalmente, notícias fantasiosas, assim, espetaculares, e tem gente que cai naquilo, né? Sim. Então, assim, se eu pudesse, eu prepararia esses meninos para isso mesmo, para os desafios e obstáculos da vida, para enfrentarem isso com responsabilidade, com vontade, com Sim. propósito, né? Nós teríamos, com certeza, em pouco tempo, uma sociedade muito diferente. Legal. O Brasil tá para ser feito, cara, né? Nós vivemos num país de estrada ruim, buraco, falta de saneamento. Acho que metade do país não tem saneamento básico. Se o Brasil tá para ser construído ainda, será que nós vamos precisar de chamar os chineses para construir o nosso país, né? Ou o povo de fora, né? Ou seja, a gente tem qualidades, a gente tem capacidade. Então, assim, esse é o ponto positivo. Sim. Ou seja, a gente tem todas essas deficiências, mas tem um país que tem uma infraestrutura bem precária, né? Quem conhece outros países, igual falamos outro dia, chega a falar que o Brasil é o país do passado, né? Quem já foi para a Europa, a Ásia, do atraso que nós vivemos, né? Sim. Então, assim, eu acredito que esse é o ponto que traz essa esperança para a gente. A gente tem um país para ser feito. Entendi. E para ele ser feito, a gente precisa de pessoas qualificadas para isso. Sim. E certamente passa para educação. E aí, assim, como fazer isso acontecer, essa melhora? Cara, é responsabilidade, não é só remunerar, as pessoas vão ficar chateadas comigo, mas não é só salário, né? As famílias têm conscientizado a importância, porque também é a mesma coisa, o professor não é santo para fazer milagre. Sim. Por mais que se oriente, fale, se o pai e a mãe não dá o devido valor, Sim. o menino percebe isso e não liga, ele está sendo formado ali. Então, assim, eu acho que a nossa sociedade precisa refletir, valorizar mais e ter políticas públicas efetivas para que isso aí aconteça, sabe? Já aconteceu. Legal. Antigamente tinha, né? Sim. E ainda existem algumas que funcionam bem. Por que não pode se expandir esse modelo, né? Legal. Luiz, estamos chegando para a reta final. E na reta final nós temos uma surpresa, que é um quadro aqui do Engrena, que eu vou te explicar já já. Porém, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado para um pai ou para um aluno, aquilo que está no seu coração ou aquilo que faz sentido mesmo para você. Fica à vontade. O que eu posso dizer para vocês é mais ou menos uma síntese do que a gente tratou aqui. Você que não atua na educação e você que é estudante,
mais do que eu estou falando aqui, pesquisa, analisa, veja o que a educação pode fazer pela sua vida, pela vida do seu filho. Se você não domina, não conhece, você trabalha em outra área, hoje você tem vários recursos que podem te trazer segurança para você fazer boas escolhas, né? De escolas para o seu filho. E você, estudante, cara, sua liberdade, seu crescimento, sua evolução está ligado diretamente à educação. Conviva, aprenda a conviver, não acredite em tudo que você ouve em termos de internet, tá cheio de promessas aí. Quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar nos estudos, mais próximo de realizar os seus sonhos você vai estar. É o recado que eu tenho. Maravilha. E ó, para você que chegou até aqui, curte, comente, compartilhe. Para você pai, para você mãe, as dúvidas foram sanadas. Investir em um ensino que vai fazer a criança, o adolescente, a entender realmente o propósito, pré-absoluto é um ótimo direcionamento para fazer valer a pena o investimento e o sonho do seu filho e, claro, o sonho da família também. Luiz, nós vamos fazer um quadro aqui no Engrena, que é um quadro tradicionalismo, obviamente, não tem como não fazer, que é um quadro que eu chamo ele de papum. O que é o papum? Eu vou falar ou uma palavra ou uma frase, que eu também não sei o que é aqui, e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Por isso que é papum mesmo, entendeu? Ó, não vale justificar. Eu falei, você respondeu, eu vou falar de novo e a gente vai até o final. Certo. Beleza? Beleza. Mas antes disso, produção, roda a vinheta. Preparado? Bora. Ó, eu vou fazer uma contagem regressiva aqui para nós entrarmos em sintonia, beleza? Alguma dúvida? Você vai falar uma palavra, eu tenho que falar uma de volta. Não, eu vou falar uma palavra ou uma frase e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Tudo bem. Beleza? Tudo bem. 3, 2, 1. Amor. Ótimo. Saúde. Muito importante. Família. Prioridade. Luiz na infância. Feliz. Luiz na adolescência. Mais feliz ainda. Luiz no primeiro dia que comprou a sua escola. Desafiador. Um hobby do Luiz que ninguém conhece. Leitura de história. Luiz em 2023. 23? Esperançoso. E Luiz em 1993? Muito empreendedor. Significado de arrependimento? Poxa. Aprendizado. Qual que é o valor que é inegociável do Luiz? Honestidade. Luiz até dia 31 de dezembro de 2026. Esperançoso. O que o pré-absoluto significa na sua vida? Uma escola muito bacana. E Luiz em 2027? Espero estar mais feliz que hoje. Esse foi mais um papo. E o legal é que não tem nada combinado aqui, né? Não. Falou, respondeu. Luiz, queria agradecer eu te achei um cara muito inteligente. Obrigado. Visionário, que sabe o que tá falando, não é baseado em livros, é baseado em vivência. Hoje é muito pelo que você tem, não pelo que você é. Mas você trouxe muitos insights, principalmente para você pai, para você mãe que quer investir, a importância de ter uma visão diferente, não cair em qualquer lorota e pesquisar bem. E tá claríssimo aqui para mim, e acho que para você também, pai e mãe, que o pré-absoluto ele é uma instituição, é um colégio onde dá as ferramentas para a criança ir para o próximo nível, o adolescente ir para o próximo nível. Uma certeza que eles podem ter que o filho vai receber uma educação de muito boa qualidade. Isso aí sem sombra de dúvida. Se o pai quer, se os pais querem isso, né? Às vezes não querem. Mas os pais que querem que o filho tenha um ensino de qualidade, uma preparação efetiva para os desafios que vão vir à frente, é uma boa escolha.
Agora é a parte da matrícula, né? Como que eu faço a minha matrícula? Como que eu encontro o pré-absoluto? A gente está no site, né? www.preabsoluto.net. Sim. Lá você tem o WhatsApp, você tem as formas, os canais de comunicação conosco. Pré-absoluto Pampulha, né? Que é importante frisar. A gente está no bairro Santa Amélia, ali na Avenida Portugal. Então, os pais que queiram nos procurar, a gente vai estar lá, vai recebê-los da melhor forma possível, com grande satisfação. E entre em contato conosco lá pelo WhatsApp, por telefone, tem tudo isso no nosso site e vai ser um prazer recebê-los e dar mais informações a respeito do nosso trabalho, do serviço que a gente presta. Maravilha. E ó, pra você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Pré-absoluto é a sua melhor opção para investimento no seu filho. E até o próximo Engrena, né, Luiz? Isso aí, muito bacana. Se Deus permita. É isso aí. Isso aí. Pessoal, e esse foi mais um Engrena Cash e até o próximo. Yeah.